A contabilidade, ela é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, ou seja, ela controla, organiza, estuda e ela avalia um patrimônio de uma entidade, seja ela física ou jurídica. Um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões, conhecida como a contabilidade gerencial. Por isso que ela é fundamental, né, a existência de ferramentas que possam possibilitar conhecer essa real situação e atender a essas missões que a contabilidade tem. Compete à contabilidade registrar os atos e os fatos administrativos e produzir as informações que vão possibilitar o administrador a planejar e controlar as ações da empresa. Todas essas empresas, elas nascem com uma finalidade. A grande maioria delas visa resultados financeiros. Outras buscam resultados sociais, expansão, mas no final todos acabam em atingir algum objetivo. A contabilidade ela tem algumas funções, delas quais vamos abordar dentro do trabalho. Tá? Entre elas que é registrar fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, que é o controle, servir como elemento de prova em algum juízo ou um tribunal, fornecer elementos para que os acionistas ou sócios possam examinar as contas da diretoria e aprová-las ou não. Enfim, dentro do trabalho, vamos explicar tudo dentro da contabilidade, conforme nós aprendemos nas aulas. Falando um pouco sobre o fundamento de custo, o conceito básico é basicamente você ter uma apuração de todos os gastos realizados pela empresa ou em determinado estabelecimento. Né? O controle desse custo é de extrema importância, pois assim conseguimos ter uma tomada de decisão mais exata. Né? Nenhuma empresa ou negócio trabalha com uma perfeita previsão ou controle de custo. Com isso, essa análise é de extrema importância para manter o equilíbrio da empresa. Alguns campos, né, como aquisição de terreno, dos impostos, pagamento de serviços, tanto público quanto serviços privados, são ótimos exemplos para iniciar o estudo aí no campo do fundamento de custo. Ainda sobre a terminologia, temos os custos diretos e indiretos. São custos que podem ser identificados diretamente como uma unidade de produto ou um serviço. Esses custos não deixam dúvida, pois eles são apropriados ao produto, sem necessitar rateio. E devido à sua irrelevância, ou por ser difíceis de ser medidos rigorosamente, alguns custos diretos podem ser classificados como indiretos e assim lançados nos custos da produção. Para o empresário, usar nomenclaturas de gastos é de extrema importância, para que eles possam realizar todo o controle do custo da empresa e assim definir, né, e organizar, deixando todas de maneira visível. Existem diversas nomenclaturas interessantes aí que são usadas no mercado. Né? Uma delas é a receita, a outra encaixe, desembolso, gasto, perda, ganho, custo e despesas, e entre outros. Para o empresário, usar nomenclaturas de gastos é de extrema importância, para que eles possam realizar todo o controle do custo da empresa e assim definir, né, e organizar, deixando todas de maneira visível. Existem diversas nomenclaturas interessantes aí que são usadas no mercado. Né? Uma delas é a receita, a outra encaixe, desembolso, gasto, perda, ganho, custo e despesas.
e entre outras também que são aplicadas aí na parte contábil referente aos gastos. Boa noite, meu nome é Alciene, faço o curso de Gestão Comercial e vou falar um pouquinho para vocês sobre noções básicas do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é a demonstração do resultado do exercício de determinada empresa. Podemos dizer que o balanço patrimonial é a demonstração de bens e direitos e obrigação que a empresa possui. Para obter essas informações, é necessário a elaboração dos lançamentos contábeis, de toda a movimentação financeira de uma empresa. Se organiza essas movimentações em grupos, com os valores, o que é bens e é direitos, e que chamamos de ativo, e do outro lado, colocamos as obrigações e o que sobra é o patrimônio líquido. Dessa forma, é possível conhecer a saúde financeira de uma empresa, se é boa ou ruim, no caso, se é lucro ou prejuízo. No caso ativo, eles são compostos pela máquina, pelos maquinários que a empresa tem, estoque e o caixa, no caso o dinheiro que tem as aplicações. E o passivo, ele é composto pelas contas de fornecedores, que financia a atividade da empresa, salários a pagar, no caso os funcionários, E é importante o balanço patrimonial para auxiliar o sócio, e gestores a fazer bons planejamentos e assim, auxiliar nas tomadas de decisões. Boa noite, meu nome é Jaqueline e eu vou falar sobre a revisão de conceitos de orçamento. Começando aí com o conceito de orçamento, que ele é um instrumento para pôr em plano em ação a fim de atingir o certo objetivo da empresa. Então, ela sempre está no ato de colocar à frente aquilo que a gente está acontecendo hoje, tá? E quando a gente pensa em orçamento, a gente sempre deve lembrar de duas palavras importantes: planejar e controlar. O que seria o planejamento em si, que é a chave inicial de como a organização deve realizar. E então são usados dados contábeis para transmitir os planos e as medidas que as operações prosseguem, é feita uma análise do desempenho, assim, com o fim de fazer melhores planos para os próximos períodos. Já o controle, o objetivo é sempre estar diante das informações, controlar. Deve estar bem estruturado os objetivos junto com as pessoas da organização. Então, tem que ter uma diretrizes de objetivo e controle, para que um certo colaborador sempre controle para não se perder no meio do caminho. Já a questão do orçamento adequado, a competência para a elaboração do orçamento é do Poder Executivo, sendo uma competência indelegável. Então, a gente sabe que por causa da lei, tem o artigo 165, essa lei é iniciativa do Poder Executivo, elas vão estabelecer os seguintes processos: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Explicando cada um deles rapidamente, o plano plurianual é para vigência até o final do primeiro semestre do exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Então, será encaminhado até o quatro semestre antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Já o projeto de lei de diretrizes será encaminhado até o 8º mês e mês antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E o último, que é o projeto de lei orçamentária da União,
ela será encaminhada até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, é através desses relatórios financeiros que esse controle é possível. Assim, a empresa vai conseguir se basear com os dados do patrimoniais e a situação do fluxo de caixa da empresa. E será de suma importância, pois será controlado o controle do capital da empresa, a análise da visibilidade de projetos, vai identificar o volume de fundos e controlar eventuais desvios. E também será importante na questão de prever o excesso de fundos ou falta deles no auxílio racional do dinheiro de acordo com a realidade com os planos futuros da empresa. Explicando melhor sobre o processo do controle. É um processo bem crítico para monitorar e mensurar a performance da organização, pois é um dos propósitos primários de toda empresa para lucrar. Portanto, os administradores financeiros ou administrativo sempre devem analisar cuidadosamente o orçamento para evitar qualquer tipo de despesas excessivas ou desperdícios. Então, o controle requer muito planejamento e então uma coisa liga a outra, planejar e controlar. Por isso é ideal mostrar, né, mais o direcionamento para as atividades da empresa e informar a quantidade de recursos para cada uma delas. Então, cada tipo de orçamento a gente vai estar adequado para cada tipo de setor, tanto na questão operacional ou numa questão de orçamento de investimento e financiamentos. Depois da definição das premissas necessárias para elaborar o plano de orçamento da empresa, pode ser divididas em 4 etapas. A primeira etapa, conforme eu falei, é o orçamento operacional, que é o ponto de partida no processo de orçamento, que a empresa deve se basear junto com a demanda até os custos dos produtos vendidos. Então, as vendas, mão de obra direta, indireta, preços a serem praticados, tanto à vista ou a prazo, distribuição, impostos e até pesquisa no mercado. Já o orçamento de investimentos envolve todos novos orçamentos de investimento que não foram contemplados no orçamento operacional. Então, são esses investimentos para manutenção e reforma de equipamentos operacionais, troca de maquinário, aquisição de equipamentos menores, como computadores, móveis, veículos, que vai se enquadrar nesse orçamento. O orçamento de financiamento, ele vai ser mais utilizado para prever a obtenções de fundos e gasto da manutenção. Já a projeção das demonstrações contábeis são fundamentais para a análise da administração financeira da empresa, além assim da empresa conseguir identificar os impostos e as perspectivas de distribuição de resultado. Oi, pessoal. Eu sou a Irlane, sou do curso de Gestão Comercial e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as demonstrações contábeis. O que são, né, as demonstrações contábeis? São documentos que uma empresa elabora e divulga às partes interessadas com o objetivo de representar seu fluxo contábil e financeiro apurado durante um determinado período. Dentre as principais demonstrações que são apresentadas, estão inclusos o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, que é o DRE, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor acionado e notas explicativas que são utilizadas para complementar. O IBRACON define que o objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, né? Que é o objetivo, é apresentar o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões.
Então, para resumir um pouquinho, essas demonstrações são apresentadas basicamente aos diretores para que eles possam ter um direcionamento na sua tomada de decisão. Se eles estão no caminho certo, que pode ser melhorado, e ajuda eles tomarem a decisão correta para o desenvolvimento da organização. Alguns desses relatórios são obrigatórios para determinadas empresas, né? Como o balanço patrimonial, demonstração do DRE, esses que eu estava comentando com vocês aqui, eles são obrigatórios para a maioria das empresas. Mas para as empresas que não é obrigatório, é muito útil ser utilizado para ter um mapeamento, né? Um histórico da empresa, um controle maior para o próprio empreendedor ou diretor da empresa poder estar dando um destino certo, né? Tá ajudando nas tomadas de decisões para ver se ele está no caminho certo ou se é preciso corrigir alguma coisa. A escrituração é o lançamento de contas, dados para fins contábeis numa organização empresarial, que tem a finalidade de controle do patrimônio, assim melhorando a eficácia da gestão do negócio. Toda operação feita pela empresa gera um impacto no patrimônio, e esse movimento precisa ser lançado no livro contábil para fins de registro ao fisco, à gestão e ao controle. Se aplica em relatórios contábeis para alimentar com dados os balancetes, balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa. Se aplica também na gestão do negócio para tomada de decisão, planejamento tributário, entender alguns gargalos. E também se aplica em casos de ações judiciais, como alguns protestos trabalhistas, recuperação judicial e fraude. Por meio de resoluções do Conselho Federal da Contabilidade, regula a obrigação das empresas e ordenação em casos de filiais para a escrituração. Vou falar agora sobre balancete. O balancete não é obrigatório, assim como o balanço patrimonial, que é obrigatório. Vamos lá. O balancete pode ter seu fechamento definido pela empresa, seja mensal, quinzenal. Fica a critério da organização definir. E auxilia a empresa na prevenção de possíveis erros e a de uso interno e estratégico da empresa. Abaixo temos uma imagem que mostra um modelo de balancete de algumas empresas. Os ativos são todos aqueles bens e direitos de um negócio, como maquinários, estoques, contas a receber, mobiliário e equipamentos. E alguns exemplos são classificados em ativos circulantes e ativos não circulantes. Os ativos circulantes são bens e direitos que podem ser transformados em valores, porém, num período inferior a um ano. Já os não circulantes são bens e direitos que precisam de mais de um ano para se transformar em valores. Um exemplo de ativo circulante é uma conta a receber ou um estoque, e de um ativo não circulante é um investimento. Os passivos também são classificados em passivo circulante e não circulante. O passivo são despesas, obrigações, dívidas da empresa. Exemplo, salários, impostos, financiamentos e outros exemplos. Bom, os dois tipos de passivo no balanço, como eu já disse, são circulante e não circulante. Circulante sendo todas as dívidas e obrigações com prazo de vencimento inferior a um ano. Um exemplo disso são os impostos. Já o passivo não circulante são dívidas e despesas com prazo de vencimento maior a um ano. São empréstimos de longo prazo, um exemplo. O razonete, ou chamado de conta em T, é uma maneira mais simples para aplicar na contabilidade e formular um exemplo, o balanço, o balancete. Ele pode ser feito em T, que o T na parte superior estão
o título da conta. Do lado esquerdo do razonete são lançados os débitos, é o que sai, aquilo que está a pagar. E no lado direito são lançados os créditos, que é aquilo que entra, aquilo que está a receber. O seu uso eu defini como didático, para entender as contas da empresa. E os seus dados podem gerar, e as suas informações podem gerar dados para o DRE, por exemplo, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e ou balanço patrimonial também.